redefinir, reinventar. Exatamente. Ao fazer uma foto, você foca na composição do que vê. Exatamente, você foca ali na composição do ser. Mas eu não entendo, Ana, sobre isso. Então, pra mim, eu vou olhar aquilo e falar, gente, mas que é isso? Já não tá bom, não? Eu acho que todas as vezes que a gente vai fazer uma sessão de foto, um aniversário, uma coisa, numa outra coisa, o que acontece? Aquilo pro fotógrafo é o máximo, ele tá focado naquilo, mas nós não entendemos sobre aquilo, então a gente acha aquilo cansativo, a gente acha aquilo às vezes chato, sem sentido, não é verdade? Porque os sentidos são individuais, o sentido, ele é único, e essa unicidade do sentido, esse tom, como a Ana está falando, essa lente, quem dá somos nós somos os únicos a dar, a fazer esse tom, a fazer essa lente, a fazer essa composição, a fazer essa dança, a fazer essa mágica acontecer de acordo com aquilo que a gente escolhe fazer em nossa vida. Então, aquilo que você propõe a fazer em sua vida tem que fazer sentido para você. E se não faz sentido, você precisa rever. Você precisa rever. Às vezes a gente fica preso a determinadas situações porque meu pai fazia isso, é uma coisa familiar, então eu também tenho que fazer. Não, você não tem que fazer nada, você tem que fazer o que você veio para fazer. Se escuta, se ouça, se perceba, veja as suas limitações e as suas dificuldades, porque se você não observar as suas limitações e as suas dificuldades, como que vai ser isso, gente? Né? Então você precisa fazer algo que tenha a ver, o segredo é exatamente isso, você fazer algo que tenha significado e propósito para a sua vida. Propósito. Quando a gente descobre o nosso propósito, o barato da vida, é incrível. Entendeu? É incrível, porque a gente começa a prestar atenção nos detalhes. E os detalhes, eles são tão ricos que eles nos alimentam. Então, se você, no que você faz, já não está vivendo isso dessa forma, você precisa ver aonde você está, o que você está fazendo, as significações. E se no seu trabalho não tem como mudar isso, gente, sabe? Procure entender que você não vive só de trabalho, você tem outras formas, você pode servir a uma causa, né, que não seja, que vá além dos benefícios próprios. Vá além dos benefícios próprios, algo que seja um legado para alguém além de você. É bíblico isso, é nisso que a gente se descobre, é nisso que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente desenvolve. Então, isso dá sentido para a nossa vida, né? Ajudando o outro, a gente se descobre, porque a gente está crente que a gente está ali no projeto, que está ajudando o outro, como na verdade a gente está o quê? Crescendo, amadurecendo, se envolvendo. E olha que a gente pode se descobrir nessa. Além de tudo, pode se descobrir. Então, esse é o barato das coisas. Então, o que é esse estado de flow, né? É dar foco máximo no que você está fazendo. Foco máximo nisso. É a força do seu caráter toda entregue a isso que está fazendo. Então, os ingredientes positivos para levar uma vida feliz. Então, você nem percebe, mas você está tão integrado. A palavra é essa, integração. Você não está ali separado. É impressionante. Sabe aquilo que você está cheio de problemas, cheio de confusão, seu mundo está caindo, mas você para fazer aquilo, você se concentra, parece que você sai de você. E você entra numa vibe única e você começa a produzir. Isso é incrível. Então, gente, é isso que acontece, entendeu? A gente precisa o quê? Pensar em dominar as nossas habilidades e não deixar. Agora, é importante entender o seguinte: no seu trabalho você precisará dominar as habilidades necessárias para executar o que você precisa executar. E se desafie constantemente. A gente precisa se desafiar constantemente, porque tem uma coisa que acontece. Se você pega algo para fazer que está muito acima do seu padrão, muito acima da sua habilidade, e você precisa fazer aquilo, e você está ali, né, tentando entrar naquele estado de flow, e aquilo está sendo uma experiência torturante para você, desgastante para você, você tem que parar e pensar para ver se o seu projeto está alinhado com a sua capacidade, porque às vezes
a gente quer muito algo, mas a gente precisa fazer o quê? Existe uma escalada na vida, existe uma escada, existe um gap, uma diferença. Ninguém chega aqui sem antes passar por aqui, ó. E isso deixa a gente muito frustrado. E isso faz com que a gente fique muito desanimado. Então, se desde o momento que eu comecei a falar para vocês aqui, eu achasse que eu ia receber, nossa, 1000 feedbacks, que bacana, Márcia, tô conseguindo entender o que você fala. Nossa, Márcia, bacana, tá sendo útil. Vocês não têm noção do que eu ouvi até agora, né? Vocês não têm noção dos bastidores. E a gente ouviu verdades. E a gente ouviu outras coisas desnecessárias, mas você tem que entender qual é o seu propósito, aquilo que você quer alcançar, aonde você quer chegar. Nem tudo que você vai fazer na sua vida, o caminho é um caminho assim muito fácil, prazeroso o tempo todo, porque vai exigir de você algumas habilidades que às vezes você não tem. Eu tinha consciência que não tinha habilidade comunicativa e que todo o meu estado de ansiedade para falar em público me deixava em prejuízo. Então eu falei, eu vou precisar vencer isso para aos poucos conseguir lá na frente, ainda é meu projeto, né, do próximo ano, o que eu quero trazer como projeto para o meu trabalho. Então eu estou aqui no laboratório compartilhando com vocês e dividindo com vocês, aprendendo cada vez mais, né, dando para vocês aquilo que eu recebo, aquilo que eu estudo e fico só para mim. Então eu tenho que fazer o quê? Não, vou transbordar. E quando você começa a transbordar e começa a sentir que gostar daquilo que você está fazendo, gente, é muito bom quando você faz o que você gosta e quando você estuda algo que você gosta, porque você quer transbordar. E você quer vencer as barreiras das suas dificuldades, que você pensa, caramba, Márcia, isso não pode ficar só para você. Cara, enfrenta, vai lá. Dane-se o mundo, dane-se o que as pessoas pensam. Dane-se o resto, faz acontecer, mulher, mostra que veio. Então, e a gente tem que fazer isso, a gente tem que, exatamente, a gente precisa se superar. Ana falou que para ver na fotografia, muitas vezes colocamos um filtro na lente, na vida devemos fazer uso do filtro também o tempo todo. E às vezes a gente tem que colocar o filtro que a gente quer, entendeu? O que a gente quer, porque tem determinados momentos que a gente não tem que ver o que está acontecendo e nem tem que ouvir e não deixar essas interferências, porque se a gente deixar tudo entrar, a gente não consegue seguir, gente. A gente não consegue seguir. É difícil para todo mundo. Não é só para uns, como para outros, é difícil para todo mundo, sabe? Conseguir um espaço na vida, acreditar em você, ter bons resultados, viver bem do que você faz, não é um passo de mágica. Entendeu? Isso envolve esforço, isso envolve muita entrega, foco máximo, ninguém chega onde chegou à toa. É como esse copo de água, gente, veja aqui, olha, se eu ficar segurando esse copo de água aqui 10 minutos, tá, tudo bem, vai, 10 minutos, começa a cansar, né, 1 hora, ele tá levinho, mas 1 hora nessa posição segurando esse copo aqui, como que vai ser? Imagine 24 horas segurando esse copo, meu braço vai começar a ficar o quê? Dormente, vou começar a ficar paralisada, eu vou começar a ter torcicolo, daqui a pouco esse copo d'água que é tão leve, que é tão simples, que eu posso estar segurando, vai se tornar o quê? Um peso para minha vida, vai se tornar um problema para minha vida. Então se você tem foco, você sabe, se você planeja, você sabe onde você quer chegar, você tem que ter a consciência de quem você é, das dificuldades que você tem e da obviedade que você vai encontrar pelo caminho, porque você vai encontrar com pessoas que vão simplesmente fazer o quê? Elas vão te confrontar, elas não vão te enfrentar, elas vão te confrontar e vão perguntar para você aqui você veio, e você precisa o quê? Você precisa se posicionar. Exatamente, se posicionar. Então faça o que você tem a fazer com amor, busque um propósito, seja para o outro ou para você, se descubra nisso. Porque aonde não há estresse, né, é uma coisa interessante, quando a gente começa a fazer algo que a gente ama, né, o estresse diminui, né, porque há um estágio de máxima evolução sem medo de fracasso, porque é claro que o medo existe. É claro que o medo existe, gente, mas a gente começa a fazer
e a gente foca naquilo, e aquilo dá um determinado prazer, e o que acontece? Você consegue perceber sua evolução apesar de tudo, você consegue reconhecer o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e isso faz parte, o seu estado de flow, o seu estado de felicidade ao fazer aquilo, ao entender que aquilo ali está te integrando, aquilo ali está te conectando com o universo, com Deus, com o mundo, com as pessoas, aquilo está fazendo sentido e significado para a sua vida e para a vida dos demais. E aí o que começa a acontecer? Esse estado de estresse que você tem por ter de estar tão concentrado ali, né, tão focado, ele diminui. Então o estresse e a apatia, não há estresse e apatia. Por quê? Porque você está fazendo algo que você quer, que você gosta de fazer. Então você consegue lidar com essas situações de uma forma muito melhor, né? Então, onde não há nem estresse e nem apatia, mas um máximo rendimento e total satisfação. Você consegue ver a satisfação e consegue fazer o rendimento. E você consegue também perceber o seu trabalho, a importância do seu trabalho, a importância que as pessoas têm no que elas fazem. E é interessante isso, que você começa a entender a importância da existência dos outros quando você começa a fazer coisas das quais você considera importante. Então é como se cada vez mais fosse aumentando as barras. Imagina você fazendo aquele exercício onde você tem que cada vez mais colocar uma barra maior. Aquilo vai aumentando as barras e você tem que saltar, né? Se alguém coloca isso pra mim, eu vou entrar em desespero, porque eu vou falar, gente, eu não posso, minha coluna, eu vou lembrar tudo negativo, né? Mas a gente tem que entender que o saltador de barras, ele consegue fazer aquilo com uma serenidade, com uma plenitude, com uma alegria. E ele consegue fazer isso, sabe com o que, gente? Ele consegue fazer isso com amor e com a confiança, porque ele sabe que saltar faz parte do seu propósito. Saltar não é só saltar uma barra, é saltar nos desafios da vida. E isso é fantástico, mas os desafios não podem ser exagerados. Suas habilidades precisam estar acompanhando esses desafios para você não passar por frustrações. Lembra isso? Senão vai ficar muito estresse se você tem, né, um desafio alto demais para você. Então, perceber o seguinte, se você tem uma grande habilidade no que você faz, mas se você tem um desafio baixo, isso traz... Gente, se você tem uma grande habilidade, mas o que você faz traz um baixo desafio para você, gente, cai fora, porque você fica na zona de conforto. Na zona de conforto a gente não cresce. A gente não cresce na zona do conforto. Então, se você tem uma determinada habilidade, se você tem algo para fazer, você tem mesmo que se desafiar, porque é esse desafio que vai fazer o quê? Vai fazer com que você cresça, com que você desenvolva e com que você seja o melhor naquilo que você faz. E isso traz felicidade, isso traz alegria, isso tira você da apatia e do tédio, porque se você fica na zona do conforto, você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, mas se você fica ali, sabe, num desafio baixo para o que você faz, você provavelmente vai ficar no tédio, insatisfeito e sem evoluir na sua profissão. Então pense bem em relação a isso. Então, gente, veja bem, 20% das pessoas, apenas 20% das pessoas acreditam estar evoluindo nos seus pontos fortes em seus trabalhos. E isso é muito triste, porque é importante a gente verificar as origens e as causas que estão mantendo esses desafios, né? Esses líderes atuais, porque a gente precisa entender o seguinte, o trabalho da liderança na vida da gente. O que é liderança? A liderança é potencializar o indivíduo no seu melhor. Será que na sua casa você está potencializando os seus filhos no melhor que eles podem ser? Será que na sua vida você está potencializando, sendo um bom líder de si mesmo? Será que no seu trabalho, você como gestor, você como líder, está gerenciando, está liderando ou você está criando discípulos? Que você precisa entender que mostrar para os seus liderados o melhor que eles podem se tornar. Dar para eles desafios maiores, mas desafios que não estejam muito acima dos seus potenciais. Desafio que os motive verdadeiramente e não desafios que sirvam de desestímulos. E pais, tome cuidado, às vezes a gente quer demais dos filhos
E o que acontece? Nós acabamos nos tornando tremendos desestimuladores, porque a gente se torna crítico, querendo que eles sejam tão perfeitos, tão bons, e a gente não aceita as limitações que cada um tem. Então, que a gente possa entender que para ser feliz é preciso ter noção, ter mais uma vez o autoconhecimento, o conhecimento sobre si mesmo, sobre quem você é, seus potenciais, seus dons, seus talentos, o que você gosta de fazer, como você pode fazer o que você faz da melhor forma possível, como você pode se entregar a essa possibilidade de alcançar o flow e de, ser o que você precisa ser por você. Porque por mais que você seja virtuoso, lembre de uma coisa, você precisa de alguém para te ajudar, você precisa de alguém para te orientar. Tem sempre alguém acima de você que vai poder mostrar para você aquilo que você não aprendeu ainda, aquilo que você precisa aprender. É como um maestro na direção da sua orquestra, entende, gente? Então a gente precisa, é como Jesus na frente dos seus discípulos ali, levando, abrindo caminho. Então nós somos assim para alguém, outros são assim para nós, e a gente precisa entender, em suma, a felicidade funciona como mágica quando dedicamos ao que gostamos de fazer. E o sucesso é qualquer coisa que tenha significado para você. O sucesso é pessoal, o sucesso é seu, é único. Toma posse dele. Faça o que você tiver de fazer de melhor com o seu sucesso, com a sua vida, com aquilo que te faz feliz, que te dá prazer, que te dá alegria. Não permita que ninguém roube de você seus talentos, aquilo que dá significado e sentido para a sua vida. Pelo contrário, se desafie, trabalhe seus pontos fortes, acredite em você, planeje, que esse é o caminho da autorrealização.